Então, bora lá, terceiro ano, fazer a correção da atividade passada dia 18, hoje é dia 19/8. A professora já está fazendo a correção, embora eu tenha dado uma semana para vocês fazerem, tá bom? Eu só vou mandar para quem me mandar as fotinhos da atividade. O assunto é diferentes lugares, espaço urbano e rural. Nós já tratamos isso desde a escola, né? A gente estava tratando disso. Então, eu nem vou fazer essa leitura aqui, né? Vamos direto para a resolução dos desafios. Observe as imagens e responda. A. Qual das imagens representa o meio urbano? É a imagem 2. Observando a imagem do meio rural, descreva suas características. Olha aqui, ó. Essa aqui é do meio rural. Características, ó. A. Plantações. A. Um lavrador. Não há nenhum prédio ou avenida. Aqui, ó. Descreva suas características. Quais são as características desta foto que você bate o olho nela, você sabe que ela é do meio rural. Tem plantação? Tem. Tem um lavrador aqui, ó, o moço de chapéu, né? Tem um lavrador ali cuidando da plantação. Não há nenhum prédio ou avenida na paisagem, ó, observa. Isso nos leva a crer que trata-se de uma paisagem no meio rural. Você mora no meio rural ou no meio urbano? Eu vou responder por mim, você responde por você. Eu moro no meio urbano. Eu moro na cidade. Vamos fazer a leitura aqui. Cidade versus campo. Atualmente, a maior parte da população brasileira vive nas cidades, mas nem sempre foi assim. A partir da década de 1960, houve um aumento na quantidade de indústrias nas cidades do Brasil. Isso atraiu a população rural que buscava melhores condições de vida. A história não é muito bem assim, sabe? Não é bem isso, mas a gente conversa sobre isso depois. Conforme a população urbana aumentava, crescia também a quantidade de moradias e de serviços oferecidos. Esse processo resultou nas características das cidades que conhecemos hoje. Só vou fazer uma observação aqui, olha, que está dizendo assim, ó. Houve um aumento da quantidade de indústrias na cidade do Brasil, e isso atraiu a população rural que buscava melhores condições de vida. Olha só, não é o que atraiu a população rural, não foi a indústria necessariamente. Qualquer trabalho que abrisse, o povo do rural iria, porque o povo do rural estava passando fome nessa época aqui, não existia o menor apoio para o homem do campo. Então, assim, não havia apoio para os donos das pequenas terras. E ainda era perigoso, porque os grandes donos das grandes terras era gente bandida, sabe? Que podia chegar e assassinar os pequenininhos. Então, a vida no rural, nessa época aqui, dos anos 60, era muito, muito difícil, não tinha luz, era muito difícil. É por isso que esse povo saiu em busca de melhores condições de vida, mas não é por causa da indústria. Qualquer emprego que aparecesse, o povo iria, porque a vida do rural nesse momento era muito, muito, muito mais difícil do que é hoje. Compreendemos? Então, vamos prosseguir aqui nas leituras. Diversidade dos meios urbano e rural. Os espaços rurais e urbanos possuem características diversas. Por exemplo, há comunidades rurais ricas em pesca, outras em agricultura, agropecuária e outros.
e comunidades urbanas ricas em indústrias, em comércios diversificados. Tanto o ambiente urbano quanto o rural pode ser vários tipos diferentes, né? É isso que o texto está nos dizendo. São as diversidades que marcam as tradições das comunidades, sejam elas urbanas ou rurais. É a diversidade que marca as tradições das comunidades, é isso que está dizendo aqui. As coisas diferentes de cada região é que marca as tradições que a cidade tem, não é mesmo? Então vamos prosseguir. Os elementos da paisagem resultam dos fenômenos naturais e das atividades humanas. A gente já viu isso, é só uma recordação aqui, né, gente? Marque se a figura representa uma paisagem do meio urbano ou do meio rural. Essa daqui, meio urbano ou rural? Urbano ou rural? Rural, tia. Aqui, rural ou urbano? Ó, a avenidona aqui, ó, prédios, urbano. Aqui nós temos uma casa de índio, a floresta lá no fundo, paisagem rural. Aqui, né? Ai, credo. Aqui. Ui, me fico até com falta de ar de olhar essa fotinha aqui. Paisagem urbana. Certo isso? Então vamos prosseguir. Vamos ler o texto. Em cada cidade, estado, país, existem modos de vida diferentes. Você já ouviu falar do povo Korowai? São um povo do sudeste do Papua, Indonésia. Eles têm um modo de vida bem diferente. Eles vivem nas alturas. É lá para o lado do Havaí, naquela direção do Pacífico, tá bom? Os Korowai constroem suas casas na altura das copas das árvores. O trabalho de construção é feito de forma coletiva pela família. Quanto mais alta for a casa, maior será o respeito conquistado pela família. Eles têm muita habilidade para subir até suas casas, que podem chegar a 10 metros de altura. Os recursos para a construção das casas são originados da floresta. Existem várias tradições cultivadas pelo povo Korowai. Os costumes, as lendas e os mitos são passados de geração para geração. Esse é o texto. Vamos ver o que nos pede aqui. Imagine você morando no topo de uma árvore. Imagina. Quais vantagens você percebe nesse tipo de moradia? Então vamos pensar assim: vantagens. Por ser alto, nos livra de alguns animais perigosos, como por exemplo lobos, jacarés, etc. Nos livra de alguns animais perigosos. Que mais outra vantagem? Nos mantém escondidos. Mantém escondidos. Né? Nos manter escondidos é, por si só, já uma vantagem. E uma terceira vantagem que eu vou colocar aqui, assim, a beleza da paisagem e da vizinhança. Certo? Coloquei 3 vantagens aqui. Qual a tradição marcante do povo Korowai e com quais recursos as casas são construídas? Aqui é mais para a gente ver se a gente está interpretando o texto direitinho. Qual a tradição marcante? Então, vamos fazer uma resposta completa aqui, ó. A tradição marcante
é construir suas casas no alto das árvores. Ponto e vírgula. Qual a outra pergunta? Os recursos para a construção das casas os recursos vêm da floresta. Tia, eu não podia escrever assim, ó. 1, casa na árvore. 2, da floresta? Poderia, mas assim é a forma completa de você responder. E é dessa maneira que você vai ser exigido em todos os concursos e provas que você for fazer pela vida. Então, vamos treinar? Esse é o momento de treinar a resposta completa. Combinado? Então, estamos aqui encerrando Ciências, primeira semana. Corrigido. Ok.